Meu irmão, não acredito. O Super-Homem tomando tiro aqui e indo parar no hospital, cara. Não faz sentido essas coisas? Ou fazem? Vocês estavam aí, né? Tudo bem? Pessoal, vocês conhecem um sanguinário? Não? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Pessoal, eu estava lendo aqui a saga do Superman número 3. Pois é, essa belezinha aqui, ela traz um monte de história interessante do Super, né? Algumas eu já tinha lido, outras eu não tinha lido. E uma das que eu tinha lido e quero falar de novo sobre ela com vocês é justamente sobre a primeira aparição do Sanguinário, personagem criado pelo John Byrne e que apareceu pela primeira vez, né, ao público na revista Superman número 4, lá de 1987, a revista americana Superman número 4, de 87. No Brasil, ele apareceu pela primeira vez na revista Super-Homem número 49, da editora Abril. Eu não estou com ela aqui em mãos, eu tenho ela aqui. A gente vai falar no próximo vídeo do Super sobre a Super-Homem número 49, tem uma história lá que a gente precisa falar sobre ela, tá? Mas eu prefiro ler edições assim do que as edições em gibi, em formatinho, porque as edições em formatinho eles acabam recebendo algum tipo de corte, né? Ou então alguma alteração de imagem, tá bom? Pessoal, o Sanguinário, ele se chama Robert Dubois, ele é um sujeito, né, que é um desertor da guerra do Vietnã, e o irmão, para salvar o Robert Dubois, ele se alista no lugar dele. Ele se alista não, perdão. Ele se apresenta ao exército americano no lugar do Robert, né? E lá no Vietnã, o irmão do Robert, que é o Michael Dubois, ele perde os braços e as pernas, cara. É uma situação terrível. A guerra do Vietnã é uma atrocidade, né? Que não era para nunca ter acontecido, tá? Como todas as guerras, na verdade. E diante desse trauma, diante desse absurdo de você ver seu irmão mutilado, o Robert Dubois ele surta, cara, né? E ele acaba adotando essa personalidade do sanguinário, tá? Ele acaba sendo cooptado pelo Lex Luthor, que dá para ele aparelhagem. O Lex Luthor entrega para o sanguinário uma bateria especial capaz de teletransportar armas, né? E dá para o sanguinário também munição de kryptonita. Por isso que lá no início do vídeo eu falei que o Super tomou um tiro e foi parar no hospital. Foi de fato, né? Ele tomou um tiro de kryptonita do sanguinário, foi parar no hospital, né? Para poder ter os médicos removendo os fragmentos de kryptonita dele, né? Conseguiram por muito pouco, né? Por muito pouco o Super se salvou desse grande problema aí que o sanguinário arrumou para ele, tá? A história ela conta essa origem do sanguinário de uma maneira interessante, porque ela mostra o Jimmy Olsen correndo atrás de uma reportagem, né? Mostra diversos fatos interessantes com o desenvolvimento de personagem. Por exemplo, nessa revista a gente descobre que o Jimmy Olsen está namorando a Lucy Lane, a irmã da Lois Lane, né? A gente descobre também que o Jimmy Olsen ele já tem aquele relógio especial, né, que chama o Super-Homem, né? E o relógio que faz um ruído que o Super-Homem consegue detectar e vai até o Jimmy Olsen para ajudá-lo, né? O Super até reclama disso na história, falando assim: cara, tu não me chamou para trocar um pneu de carro não, né? E não era, cara. E não era porque o Sanguinário é um personagem extremamente violento, ele é extremamente cruel, né? E ele mata sem o menor problema. Nessa edição aqui também a gente vê a Meg Sawyer, tá? Que é uma das responsáveis pela Unidade de Crimes Especiais de Metrópolis, tá? É uma personagem muito interessante que ela vai ser bem trabalhada também no futuro, tá? Então a gente vê uma série de coisas acontecendo aqui, desenvolvendo bem os personagens que cercam o Super. E o vilão acaba sendo bem desenvolvido também, porque o Jimmy Olsen ele descobre a origem dele e fala um pouco. Toda essa origem que eu falei para vocês, ela passada por Superman pelo Jimmy Olsen, né? O Jimmy Olsen ele é fotógrafo sim do Planeta Diário, mas ele também é um bom repórter, né? Ele tem a vontade, né? A sagacidade de um repórter também, tá bom? Então, pessoal,
essa é a história que eu queria passar para vocês. É uma história interessante, é uma história que vale a pena vocês correrem atrás para ter a leitura. E se vocês puderem e quiserem, pessoal, corram atrás da saga do Superman. Eu acho que ela vale muito a pena para você poder se inteirar do que aconteceu depois da Crise nas Infinitas Terras, que é um evento magnânimo. E para você entender também, cara, o desenvolvimento desse personagem, né? Durante um dos melhores períodos, cara, editoriais do Super, que é o período que eu considero, tá? Que vai entre a reformulação da Crise nas Infinitas Terras até a morte dele. E um pouco depois da morte também, o Super ele vai indo muito bem com as histórias que eu gosto demais, tá bom? Então eu vou continuar falando com vocês aqui sobre o Super, tá? Daqui a 2 dias tem mais vídeo dele no nosso canal. E algumas revistas eu vou até avançar elas um pouco mais, vou aglutinar as histórias, que nem eu fiz com Lendas, para a gente não perder tempo e chegar logo aonde a gente quer chegar, né? Que vai ser a morte do Super, que está completando 30 anos esse ano, mês que vem. Mês que vem, tá bom? Gente, deixem nos comentários o que vocês acham aí do Sanguinário, o que vocês acham dessa fase do John Byrne pelo Super, tá? Ele que é o roteirista, ele que é o artista, né? Eu acho tudo que ele a maioria, tudo não, estou sendo exagerado, mas a maioria do que ele tocou para fazer do Super ficou muito bom nesse período, tá? Ele está bem acima, inclusive, do Marv Wolfman em termos de argumento nas revistas que eu estou lendo, tá? E o Marv Wolfman, meu irmão, ele é um tremendo roteirista também, beleza? Então, leiam Sanguinário, o nome do título da revista da história é Sanguinário. Leiam se vocês puderem. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, tá? E se vocês gostam do trabalho que a gente coloca aqui para vocês no Pode Não Pode, considerem se tornar um patrocinador ou membro do canal a partir de R$ 7,99 por mês. Você ajuda a gente a melhorar a nossa parte técnica. Eu vou ficando por aqui agora, a gente se vê no próximo vídeo. Fui. A produção vai subir os créditos. Os créditos.